Boa noite, pessoal. Vamos conversar com o André Burger sobre as coisas do mercado brasileiro, sobre moralidade, sobre Petrobras, sobre estatais, enfim. Aguardando aí que ele entre para a gente poder conversar. Obrigado, Rafael Vitorino. A gente tenta fazer o melhor. Estou convidando o André não está aceitando aí, por algum motivo. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. E aí, Giba? Tá ligado, é? Tu tá sempre ligado, né? Por sinal, gostei muito do teu comentário lá no Boa Tarde Brasil. Nós vamos precisar falar sobre essas coisas em breve também. O André tá apanhando aí para entrar na live. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, agora sim. Agora ele se achou. Olá, Roberto. Finalmente. Boa noite. E aí, André, conseguiste, Não, conseguiste eu encontrar o link? boa noite. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas por algum motivo Não, deve não. O ser. Instagram só funciona no celular. Não tem como. Então é isso. Eu sabia que tinha alguma coisa entre o meu cérebro e o computador que não me deixava funcionar. Sou eu mesmo. Tá bom? Tu conseguiu botar o celular aí no apoio? Porque parece que tá. Ah, Aí, agora ficou pronto. perfeito. Tá bem Perfeito. assim? Tá ótimo. Tá Então vamos ótimo. lá. Eu tô bem enquadrado aí também? Tô aparecendo bem, a careca, tudo? Está. Essa caneca é em tua homenagem, tá? Ruiz John Galt. Legal. Obrigado. Na verdade, é em nossa homenagem, né? Porque tanto eu quanto tu defendemos os princípios do capitalismo como ninguém, né? Tia? A gente está nessa luta aí há muito tempo. Tu mais que eu. Tu mais que eu. E aprendendo Claro, eu sempre sou mais velho contigo. que tu, eu sou mais velho que tu, não podia ser diferente. O Gilberto está dizendo que tu é do tempo da Galena. O que é a Galena? Eu não sei o que é Galena. Galena é uma espécie de um rádio simples. É uma coisa muito assim, que crianças tinham. Eu me lembro que o meu pai uma vez me deu um, ó. Ah, tá. Não, isso não é do meu tempo.
Mas, André, em primeiro lugar, eu queria te agradecer mais uma vez o fato de tu aceitares o convite para a gente bater esse papo aqui, né? Afinal de contas, a gente conversa sempre, a todo momento. Nós temos uma amizade de longa data e temos muitos valores em comum. E eu achei assim que era um momento exato para que a gente pudesse trocar algumas ideias a respeito dessa circunstância, né, desse contexto em que nós estamos inseridos aqui no Brasil, onde a gente vê assim tantas contradições, tantos princípios sendo jogados pela janela por gente que diz defendê-los, tanto posicionamento antiético, feito inclusive por aqueles que dizem defender uma ética adequada àqueles valores que a gente sempre se posiciona a favor. E tu, como é um homem de mercado, né, tu que é um homem que defende o livre mercado, que tem uma visão completa, digamos assim, das coisas da economia, seja no aspecto microeconômico quanto no aspecto macroeconômico, e na relação que os agentes econômicos têm entre si e com o governo, né? Eu achei assim muito importante trazer para as pessoas que vão nos ouvir aqui, eu não sei quantos serão, é impossível até contar, porque esse vídeo vai ser gravado e vai ser publicado tanto no próprio Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, para que as pessoas possam nos ouvir, né? E principalmente possam te ouvir. E eu acho assim que está faltando racionalidade, está faltando gente com conhecimento de fato das coisas que envolvem os problemas que a gente vive. E tu é uma das pessoas que pode realmente esclarecer um pouco mais, trazer à luz o debate, né? Ou trazer as informações necessárias para que as pessoas possam, por si, chegar a determinadas conclusões que sejam razoáveis, lógicas, adequadas ao bom entendimento, né, das coisas da realidade. E é por isso que eu te agradeço, acho que é um privilégio meu e daqueles que estão aqui conosco te ouvir. Vamos fazer um bate-papo aberto, franco, informal, mas comprometido com as coisas verdadeiras, com as coisas certas, que tanto eu e tu defendemos há muito tempo e com muito vigor, né? Roberto, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas palavras, né? Vindo de ti é sempre um elogio, muitas vezes mesmo que sejam críticas. É elogio no sentido de que me faz pensar mais e isso é muito bom. Porque às vezes a gente conversa e não sai muita coisa dessas conversas. Sim. Dado o teu introito, eu teria um reparo a fazer. Assim. Eu tenho grande dificuldade de dividir a economia em micro e macro. Para mim, existe economia. Tá? E macro nada mais é do que a micro feita por todos nós. Né? Empresas, sim, pessoas, consumidores, governo, etc, etc, etc. Então, assim, essa divisão que é keynesiana de dividir micro e macroeconomia, eu acho que tem dois propósitos. Um que é um propósito didático, acho que serve para as aulas de economia, curso de economia, separar o que é economia na empresa, dentro da empresa, para uma economia onde entra outros fatores, como governo, outros interesses, não necessariamente o de consumo, compra e venda. Eu acho que aí tem uma função.
Agora, tem uma outra função menos nobre, digamos assim, que é justamente tergiversar sobre a microeconomia, achando que governo, por fazer parte da macroeconomia, não precisa seguir princípios básicos de que devemos ser frugais, devemos consumir menos do que temos de receita, ou seja, que o governo deve agir como uma empresa, ou como uma família, ou como uma pessoa, que ele só vai ser viável se ele gastar menos do que ele recebe. E o governo só recebe através de impostos, ou de emissão de moeda, ou se endividando. Começaria por aí. Sem dúvida, eu acho ótimo essa posicionar os conceitos de maneira adequada, e aproveitando isso que tu estás fazendo, eu queria também fazer uma análise então sobre o governo, porque o governo ele é uma entidade, né, que detém, no caso aqui no Brasil, o monopólio do uso da coerção, tá? O governo ele é constituído, exatamente a sua natureza é essa, né? É usar a coerção para uma determinada finalidade. No Brasil, a finalidade ela não é bem definida, né? O governo usa a coerção para várias coisas, inclusive aquelas que muitas vezes são que contrariam o que a racionalidade determina que o governo deveria fazer, né? Que é proteger os nossos direitos individuais. Quer dizer, proteger aqueles que criam e produzem daqueles que procuram viver parasitariamente usando de força ou de fraude para ganhar o imerecido, né? Então o governo teria esse papel fundamental, mas como a gente não vive no capitalismo e o governo extrapola essa finalidade, ele também acaba sendo não um mero agente, né, econômico que compra e vende coisas, contrata e paga pessoas, ele também intervém, utilizando esse poder de coerção, nas relações que não lhe dizem respeito, né, nas relações de mercado entre os agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas, indivíduos, ou pessoas jurídicas, né, empresas ou entidades de um modo geral. Então, quando a gente fala em moralidade na economia, a gente tem que ter sempre em vista isso. Quer dizer, uma coisa é o governo ser superavitário, né, poder viver, se manter, exercer as suas funções, recebendo um determinado valor e sendo, como tu disseste, econômico, né, nesse gasto, ou seja, gastando menos do que arrecada, né, para não transgredir a sua finalidade e violar a sua finalidade, inclusive. Mas ele faz mais do que isso, né? Ele utiliza o seu poder coercitivo para prescrever para o resto da sociedade como a sociedade deveria interagir entre si e lidar com as coisas do mundo real, né? Com as coisas que envolvem produção, criação, trocas, enfim. Então, é preciso que a gente distingua essas duas posições do governo para que haja um entendimento adequado, na minha Roberto, opinião. eu acho muito bom fazer essas distinções, mas sim, sem dúvida. Agora, no nosso caso, no caso brasileiro, eu tenho muita dificuldade não de entender que essas coisas existem e que essas distinções devam ser feitas, mas historicamente separar, digamos, o joio do trigo, né? Diferente, assim, a gente costumeiramente usa até como referência Estados Unidos vis-à-vis Brasil.
A colonização americana, ela não foi uma colonização do Estado, foram pessoas que saíram de uma situação de dificuldade no Reino Unido para buscar um novo mundo, certo? Uhum. As pessoas chegaram em terras americanas antes do Estado. O Estado veio depois, tanto que o Estado que foi construído, e aí a gente entra numa outra discussão, que não é o caso aqui, foi um Estado único naquela época. Em 1776, é um Estado que não existia. É um Estado que respeitava os direitos individuais, respeitava o indivíduo antes do coletivo. E aqui no Brasil, primeiro chegou o Estado. Cabral era uma conquista do Estado. Né? A primeira empresa brasileira aqui montada é de 1663, que é um arremedo do correio. Tá? Então, assim, é difícil separar uma coisa que historicamente está tão envolvida. E não é só naquela época, não estamos falando aí de 4 séculos, 3 séculos. Né? Se a gente pega hoje, nós temos... pega a lista das empresas listadas em bolsa, não só empresas que são do governo, tipo as famosas Petrobras, Eletrobras e tal, mas tu tem uma Marfrig, né, que produz carne com 34% com participação do Estado, participação tua, minha, através dos impostos. Tá? Tu tem uma fíbria que faz celulose, né, que é foi a junção da Aracruz com o Votorantim, com 30% do Estado. Né? Então, assim, é muito difícil separar esses conceitos no Brasil. E aí eu faço uma referência a algo que tu tens batido ao longo dessa semana, que eu acho essencial, que é o seguinte: onde está a moralidade de quem critica uma estatal, tipo uma Petrobras, por um lado, e, por outro, dá ordem de compra para sua corretora boletar compra ou venda deste papel? Quer dizer, sejamos coerentes. Né? Se nós defendemos a liberdade, defendemos a empresa privada, essa mescla, essa junção do público e do privado é péssimo. É péssimo para todo mundo, porque conspurca a ideia do empresário, tá? E também o papel do Estado. Fica muito difícil separar essas coisas. Uhum. Agora, eu concordo contigo em parte, porque eu acho que separar os conceitos é muito fácil. Tá? Tanto é que a gente já fez isso aqui agora. Né? O difícil é fazer com que a compreensão desses conceitos e a transformação desta separação na realidade é que é complicado. Né? Porque nem todo mundo compreende os conceitos, nem todo mundo consegue integrar as ideias ou os conceitos que vão formar a ideia, por exemplo, do que seria o livre mercado, né? A separação absoluta entre o governo e a economia. E eu acho que o nosso papel aqui, que conseguimos lidar bem com esses conceitos, é exatamente mostrar isso. Olha, existe essa ideia, que é a ideia básica do capitalismo, que no Brasil nunca houve, mas que para que possamos ser uma sociedade civilizada, baseada na privacidade, baseada no florescimento individual, na prosperidade, precisa ser levada adiante. Né? E se as pessoas não compreenderem, e mais, se as pessoas ainda agirem, mesmo aqueles que têm esses conceitos claros na mente, agirem contrariamente a tudo isso que a gente defende, realmente vai se tornar impossível a gente conseguir avançar nesse sentido, né? Porque se a gente sabe o que é certo, o que é verdadeiro, e a gente não age no sentido de fazer com que isso se torne objetivamente palpável, fica sempre um ideal distante.
E a gente acaba Roberto, criando a utopia que a gente acha que não existe, né? Roberto, perfeito, mas quando se vive num ambiente esquizofrênico, tá? É, Como o nosso, tá? aham, É difícil alegar e defender, né? Como tu fazes, eu faço e vários amigos nossos fazem, essa separação. Nos chamam de utópicos, de puristas, né? Mas, na é. verdade, eu vejo, Ainda bem, e né? eu não usei à toa o termo Ainda bem. esquizofrênico, e eu não, exato, eu não usei à toa o termo esquizofrênico, porque eu realmente acho que é uma doença. Tá? Eu acho que Uhum. é uma doença alguém criticar, criticar o Estado e, ao mesmo tempo, né, Se querer se associar a ele. beneficiar, se associar a ele, se beneficiar a ele, seja chamando o Estado para ser seu sócio, tipo uma Tupi, essas que eu falei aí, JBS Uhum. e tantas outras, tá? Como usar a sua poupança para fazer uma fezinha, né? Na Petrobras ou agora na Eletrobras, se for efetivamente tomara privatizar. Não, vou ganhar alguma coisa aqui. Vem cá, seja coerente, né? Porque de outra forma é uma maneira esquizofrênica de ser, né? É. E tudo bem, assuma-se. O que eu acho importante destacar, André, aí para as pessoas entenderem exatamente a profundidade da nossa crítica, é a seguinte: nós vivemos num país onde, como eu já disse, o capitalismo ainda não deu as graças, né? Então a gente vive numa sociedade de economia mista, com muita ênfase no socialismo, muita ênfase no fascismo, né? Onde o Estado tem uma presença marcante. Tá? Então, quando as pessoas dizem assim, mas, poxa, se eu trabalho para o governo, por exemplo, ou se eu uso a rua, né, que é um local público mantido pelo Estado, por que eu não posso investir na Petrobras? Ora, em primeiro lugar, por uma coisa muito simples: é impossível, tu não tem direito de escolha quando tu usa uma rua pública, né? Porque aquilo é uma imposição, há um monopólio, há um estabelecimento tácito de que aquilo é público, é do governo e tu só vai usar aquilo e não há alternativa. Agora, quando tu vai comprar uma ação, tu tem a ação da Petrobras e tu tem, eu não sei tu que é do mercado, quantas outras ações de empresas privadas se poderia investir, Aqui no Brasil deixando de lado a aqui no Petrobras? Brasil, um pouco mais de 300 empresas são abertas, ou seja, tem papel para comprar. Claro. Talvez E não no além disso, petroleiro. hoje em dia, com os mercados eles são tão interligados que se a pessoa quiser investir em Exxon, em British Petroleum, sei lá, em Shell, etc., poderia fazer também, né? Vai investir, quer investir em indústria de petróleo, vai investir nas empresas privadas de outros países, né? Porque aqui no Né? Brasil, infelizmente, não há nenhuma, ou tem ainda alguma empresa petrolífera brasileira que se possa investir em ações. Ah, ah, não que eu saiba. Não que eu saiba. Tá? Mas, assim, não quer dizer que eu esteja. De repente, alguém está nos ouvindo e diz: não, André, tem tal empresa. Bom, talvez tenha. O Eike Batista tinha uma, né? Não sei o que aconteceu com ela. Sim, mas o Eike Batista, a empresa dele, ela foi fundiada 100% pelo Estado, né? Uhum, Ou uhum. não? Boa parte. Boa parte. Boa Mas, sim, parte. é interessante, Roberto, que, por exemplo, tá, dessas mais de 300 empresas abertas, tá, que existem na Bolsa Brasileira, a gente não precisa ficar só na Bolsa Brasileira. Hoje em dia é permitido que se tenha conta em outros países e, a partir Uhum. desses países, participar, comprar papéis do mundo inteiro, da Bolsa de Hong Kong, da Bolsa alemã, da Bolsa americana, das várias bolsas americanas e assim por diante. Mas aqui, só para teres uma ideia, assim,
das mais de 300 empresas abertas no Brasil, que são poucas, considerando o tamanho do Brasil, Sim, o tamanho do número de empresas, 38 são empresas com participação do Estado. Tá? E se a gente somar, tá, as principais estatais, como Petrobras, Eletrobras, etc., Banco do Brasil e tal, a representatividade delas, tá, no movimento diário da Bolsa e, consequentemente, no índice Bovespa, tá, é tremendo. Né? E aí acontece, muitas vezes, o que em sociologia se chama de profecia autorrealizável. Né? Vem um presidente com ideias contraditórias, dá determinadas declarações, essas declarações têm impactos fortíssimos no futuro dessas empresas, consequentemente tem reflexos no preço dessas ações, que compõem o índice Bovespa, e aí toda a economia se prejudica, né? Porque alguém falou alguma coisa que mexeu no preço de uma ação que compõe pesadamente um índice acionário e, consequentemente, toda a economia fica prejudicada. Né? E aí eu fiz esse link para contar como é prejudicial, dentro do que tu estás falando, uma economia mista. Né? Principalmente com empresas públicas, empresas estatais listadas em bolsa, que compõem um índice. Né? Pois é, então, o que me leva a crer o seguinte, né, que essa associação entre o capital privado, tá, e o capital estatal que foi obtido através dos impostos, né, nas suas mais variadas formas, é tremendamente depreciativo para a criação de um mercado robusto, de um mercado realmente baseado na liberdade, baseado na expressão livre, né, que os indivíduos têm para criar valor, para fazerem as trocas e para desenvolverem a sociedade como consequência. Eu iria além, Roberto. Eu acho mesmo hoje que é incestuoso. Tá? É o quê? E aí eu te pergunto, assim... É promíscuo? É incestuoso? Na minha visão. Por quê? Se a gente entende, tá, que o dinheiro dos impostos, né, tirado de ti, de mim, de todas as pessoas que vivem no país, porque os impostos não são, infelizmente, só os diretos, né, que a gente declara como imposto de renda, mas tem imposto ao comprar uma caneta. Tá? São os impostos indiretos que todos pagam e a gente sabe que eles têm um impacto maior nas pessoas de menor renda. Bom, como dinheiro desses impostos são usados, tá, para sustentar empresas estatais ou um BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, entre outras suas funções, tem participar de empresas como essas que eu dei exemplo, Marfrig, JBS, Tupi, a lista é longa, tá? A lista é muito longa. Na verdade, a gente está dizendo que está se usando dinheiro de impostos que poderiam ser usados de formas bem mais nobres, né? Ou, melhor ainda, pela iniciativa privada. Tá? Para quê? Para o senhor X, vamos usar aqui só o que a gente já comentou aí, ter a sua empresa mais sadia. Tá? Esse é um lado. O outro lado é que quem deveria prover capitais para essas empresas deveria ser o próprio mercado, e não o Estado. Como surgiu, como se estruturou um sistema como um BNDES, um Banco de Desenvolvimento, o capital privado
deixou de buscar, tá, esse tipo de investimento. Por quê? Porque ninguém conseguiu, na história do Brasil, concorrer em prazo e custo com os recursos do BNDES. Então, ao mesmo tempo que o sistema estatal utilizou dinheiro de impostos para beneficiar determinados grupos empresariais, tá? Ao mesmo tempo, ele fez com que acabasse no Brasil o financiamento das empresas no longo prazo pelo setor privado. Tá? Então, assim, o dano é múltiplo. Quer dizer, é um processo autofágico, né? Eu acho muito interessante o seguinte, quando a gente fala em mercado, né? Que mercado é esse onde alguém se associa a uma empresa estatal que não tem risco, porque ela não vai quebrar nunca, né? Ela é como uma autarquia, né? Ela exatamente também por não quebrar nunca, porque afinal de contas ela é propriedade do governo e o governo aporta os recursos que bem entender nela para que ela se mantenha. Além do mais, no caso da Petrobras, por exemplo, se ela não quebra, né, ou seja, se ela é imune à concorrência, qual é a empresa que vai concorrer com alguém que não quebra, né? Que todo momento vai estar sendo sustentado pelo governo para enfrentar exatamente a concorrência. Então é um nonsense, é um processo autofágico de destruição de valor, de destruição de capital, que impede as pessoas de usufruírem da sua própria capacidade de desenvolver riqueza a partir do momento em que essas pessoas são espoliadas pelo Estado e esses recursos são apropriados em instituições, entidades ou empresas que, na realidade, vivem exatamente porque elas são defendidas através do uso da coerção. Elas não são defendidas pela sua competitividade, pela sua criatividade, pela sua inovação, mas sim porque elas têm um mercado reservado, elas têm recursos subsidiados, enfim, tem uma série de benefícios imorais, no meu modo de entender, totalmente imorais, e as pessoas que se associam a essas empresas ainda as criticam. Quer dizer, não, realmente é uma coisa, a mim, me ofende, né? Eu acho assim, é uma ofensa à inteligência das pessoas, alguém investir e criticar o investimento, e criticar a empresa na qual investiu, porque investiu nessa empresa exatamente por tudo aquilo que ela não tem de virtuoso, né? A pessoa investe na Petrobras porque sabe que ela não vai quebrar, porque sabe que ela é monopolista. Ou eu estou errado? Não, E depois ficam reclamando que o dono da empresa, que é o presidente da República, porque afinal de contas é o governo que é dono, diz uma bobagem, ou pode não ser bobagem, e aquilo apenas contraria as expectativas, né? Porque acham que o comportamento daquela empresa vai ser um comportamento adequado ao mercado, como se a empresa competisse no mercado, mas não, o comportamento da empresa é exatamente aquele que alguém que detém o poder coercitivo na mão faz. Não, e sem dúvida, e até pior, né, Roberto? Pelo seguinte, qual é o medo de um empresário privado? Ter que a sua empresa ele não perceba, ele não entenda quais são as demandas, quais são as necessidades do mercado, ou seja, quais são as necessidades do consumidor, ele leu errado, né? E por isso ele pode vir a quebrar. Ele não vende, ele não tem receitas e vem a quebrar. As ameaças, né? As ameaças que a concorrência pode proporcionar. Mas essas ameaças o faz cada vez mais ser atilado, né? Tem um termo do Israel Kirchner, que é awareness. O empresário, ele... Sim, a consciência.
ele vai se dando conta do que faz sentido. Por quê? Porque senão ele quebra, ele perde dinheiro, ele pode ir para o olho da rua. Mas isso não acontece na empresa privada. Toda vez que a empresa... Desculpe, a empresa estatal. Na empresa estatal. Toda vez que a empresa estatal entra em dificuldade, a empresa tem um irmão rico, tá? Que na verdade é o dono, que se chama Estado ou governo brasileiro, que vai lá e aporta dinheiro. Então, qual é o incentivo, tá, que os gestores das empresas públicas têm de bem geri-las? Tá? Porque eles não têm essa percepção. Tá? O incentivo que eles têm é receber gordas remunerações, tá, pela sua participação lá. E isso, Roberto, é tão forte, só para teres uma ideia, tá? Pensando na nossa conversa aqui, eu fui atrás e somei, tá? Assim, no Brasil inteiro, se a gente olhar empresas estatais federais, estatais estaduais e estatais municipais, chegamos a um número maravilhoso de 714 empresas. 714 empresas. Está no Google, é só procurar. Dessas, 46 são aquelas diretamente ligadas ao governo federal. Tá? As Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Correio, etc, etc. Dessas 46, tá? Tu tens aí um volume da ordem de 18 empresas dessas 46, ano após ano, recebem dotações do governo federal, ou seja, do Tesouro, ou seja, dos nossos impostos, para sobreviver. Só no ano de 19, que é o último dado disponível, tá? Esse valor foi de 17,5 bilhões de reais, tá? Para sustentar 18 empresas, tá? que não conseguem nunca, tá? Ser superavitárias. Só para te dar uma ideia. Tá? E isso é maluco, né? Porque não há incentivo algum para que as empresas sejam bem geridas. A gente não pode esquecer também, André, eu acho o seguinte, muitas das empresas que são superavitárias, elas são superavitárias não porque elas são eficientes, não porque elas são competentes, mas exatamente pelo contrário, porque elas são incompetentes, ou seja, não há ninguém competindo com elas. Então, o governo estabelece o preço que quiser porque não há competição. Né? O preço não é formado pelo mercado, mas sim ele é imposto pelo próprio Estado através de uma política de preços que embute uma série de coisas, entre elas, por exemplo, a arrecadação tributária, as ineficiências todas que são intrínsecas à empresa estatal e a própria falta de competitividade, né, a reserva de mercado estabelecida. Então, mesmo quando a empresa estatal ela dá lucro, esse lucro pode ser, eu tenho absoluta certeza que tão imoral quanto os aportes feitos pelo governo com os impostos que arrecada da população. Porque acaba sendo também o preço maximizado uma forma de tributação, já que não há, por parte dos consumidores, uma alternativa que os leve a consumir aquele mesmo produto de terceiros, né? Já que o governo detém, ou legalmente, ou na prática, o monopólio daquele mercado. Né? Eu acredito que muito poderia ser melhorado, tá? na relação que todos nós, como pagadores de impostos, temos com as empresas estatais. Nem vou entrar na questão da privatização. Se ocorrer, ótimo. Mas assim, quebre o monopólio. Permita que outras petroleiras venham aqui participar.
que uma DHL, FedEx e tal, compita com o Correio. Os Correios. Tá? Só isso seria suficiente para ou essas empresas estatais passarem a ser efetivamente bem geridas, que eu duvido, tá? Ou elas vão acabar sozinhas, entendeu? Tá? Vale a pena. Espera um pouquinho. Tu acredita que vamos pegar nós já temos esses exemplos, né? Ainda que de forma restrita, mas por exemplo, o mercado financeiro, nós temos instituições bancárias estatais competindo com empresas privadas no mercado, né? E é claro, é muito difícil tu dar prejuízo, né, no mercado financeiro. É muito difícil, né? Tem bancos estatais que conseguiram essa proeza. Tá? Então, bancos privados, mas tudo bem. Mesmo bancos privados também. Até porque há uma, digamos assim, uma regulação extraordinária, né, nesse mercado. O mercado financeiro, ele não é livre mercado, ele é um mercado tutelado pelo governo. Eu entendo os bancos como agências, quase que como autarquias estatais, concessões ou como é que se diz? Parcerias público-privadas, né? Aí eu tenho, sobre isso eu tenho minha dúvida. Eu não sei se os bancos privados são uma agência do governo, tá? Ou se o Banco Central é uma agência dos bancos privados, tá? Porque eu não vejo um Banco Central criando tanta dificuldade para a competição nesse setor que ele esteja defendendo os consumidores. Eu vejo muito mais um Banco Central como defensor do sistema financeiro como é hoje, o status quo. Tá? Tanto que o sofrimento dessas grandes instituições bancárias, privadas e públicas, com as fintechs é imenso. Né? Tanto que há movimentos fortes das grandes casas bancárias ir comprando, tentar se reposicionar, buscando participar desse mercado de desintermediação financeira que está acontecendo. O caso do Nubank é um exemplo fantástico. Né? Sim, mas isso são espasmos, né, que tendem a serem... eu quero usar o termo adequado, assim, a serem capturados pelo sistema vigente, né? Quer dizer, em vez de mudar o sistema vigente acaba adquirindo essas instituições e colocando-as dentro da sua forma de funcionamento, né? E o governo passa a regular. É a teoria da agência, né? O Banco Central não deixa de ser uma agência como a agência de transportes privados, a agência da energia elétrica e tal. O que acontece? Tá? É muito mais fácil essas agências serem... Uma agência reguladora, tu está querendo... Agência reguladora. É muito mais fácil essas agências reguladoras serem cooptadas. Cooptadas, essa é a palavra certa, por quem eles deveriam regular do que o contrário. Né? E é isso que me parece que efetivamente acontece. E não só no Brasil. Né? Da natureza das agências reguladoras. E isso não acontece só no mercado financeiro, isso acontece em todas as atividades. Né? Tu pega as telecom, tu pega a indústria de energia, né? E o próprio sistema financeiro, como a gente estava falando. Por sinal, eu sou um daqueles absolutamente céticos com relação à autonomia do Banco Central. Eu acho que o Banco Central não precisa se tornar autônomo do governo. Nós, indivíduos, é que precisamos nos tornarmos autônomos do Banco Central. Quer dizer, nós temos que ter a liberdade de poder transacionar na moeda que a gente bem entende, né? E o mercado deveria se posicionar livremente
para estabelecer qual o juro mais adequado, para oferecer a moeda com o maior lastro possível em credibilidade e tal. Eu acho quase que inócuo ou inócua a separação ou autonomia do Banco Central do governo apenas com as medidas adotadas, né? Perfeito. Uma vez eu ouvi uma frase, tu deves se lembrar dele, uma das minhas primeiras participações no IEE, que foi do Alberto Benegas Lynch. Sim, claro. Né? Sim, o sim. Alberto tem uma frase ótima que é o seguinte, né? O papel do Banco Central é regular a quantidade, entre outras coisas, mas assim, regular a quantidade de moeda na sociedade. Bom, se ele põe mais moeda, tá, do que o mercado absorve, tá, ele está inflacionando. Se o Banco Central põe menos moeda em circulação do que o mercado busca, ele está deflacionando. A melhor solução é não ter, então, Banco Central. Né? E toda a regulação que é feita de uma empresa bancária, uma casa bancária, não, a junta comercial pode fazer. É a mesma que o supermercado, é a mesma que as várias bancas do mercado público. A mercadoria, dinheiro, não é diferente. Não é diferente, ou não deveria ser diferente, tá? Não, não é diferente. Não é diferente. Tratam como se fosse, mas não é. Mas não. Por quê? Mas por quê? Porque o Banco Central e se convencionou isso, que os bancos podem criar moeda. Né? Então o Estado quer participar dessa criação de moeda, e aí vem toda a regulação do Banco Central. Né? Mas aí eu acho que é uma outra discussão. É uma peculiaridade disso tudo que a gente está falando, né? Sem dúvida. Mas é importante te ouvir, porque tu tem conhecimento desse assunto como poucos, então... e outra, não há produto mais importante numa sociedade de mercado do que a própria moeda, né? A moeda em si, ela não tem valor intrínseco. O valor todo da moeda está relacionado com aquilo que ela pode adquirir, né? Se não houver produção, a moeda simplesmente não tem valor, né? Não, e também, que bom que tu falasse isso, porque tem um outro ponto importantíssimo, né, em relação à moeda, que é o fato dela vir, assim, ela ser tão manipulada, tá, pelo Banco Central, leia-se, pelo Estado, pelo governo, que ela perde credibilidade. Né? Por exemplo, tá, está acontecendo hoje, tá, os nossos vizinhos argentinos. Tá? A moeda, o peso argentino está tão desvalorizado que tem casas de câmbio no Uruguai, soube disso por um amigo nosso, o Fernando Urich, que não aceita. Eles não estão aceitando, tá, comprar a moeda argentina em troca de dólar, em troca de peso uruguaio. Não quero. Sim, é um papel sem valor. A cotação para compra é zero. Tá? Ou seja, o que leva, né, um governo a manipular tanto um intermediário de troca como a moeda, que ela perde completamente a credibilidade. A gente viveu isso aí até... Na década de 80, 90... até 1994, até o Plano Real. Né? Agora, é importante as pessoas saberem o seguinte, né, que, por exemplo, no Brasil nós temos, ainda falando em moeda, que eu acho importante, nós temos o curso legal forçado da moeda. Né? Quer dizer, ninguém pode negar receber, como os uruguaios fazem com o peso argentino, né? Ninguém pode aqui no Brasil se negar a receber reais. Tá? E também até... De novo, Roberto, sim, a lei é essa, tá? Mas o que acontece, e eu vi isso acontecer, eu era pequeno, mas eu fui lá, estava lá com os meus pais, é o seguinte, até um determinado momento,
chega a um ponto que a moeda é tão desvalorizada que as pessoas, mesmo sendo obrigadas a aceitar, isso eu não quero. Eu vi isso acontecer no Chile, tá? Na derrocada do Allende. Tá? Uhum. Na época, estava com meu pai lá para comprar vinhos. A inflação era espantosa nos últimos anos do Allende no governo, e para comprar vinho, tu tinhas que levar uma garrafa, como se fosse as antigas Coca-Cola, para pegar uma cerveja. Para pegar uma garrafa de cerveja, tu tinha que levar uma garrafa vazia, tá? Porque a garrafa tinha um valor importante. Tá? Tu não conseguia comprar vinho se tu não levasse a garrafa. Ou seja, a garrafa, o vidro, era mais importante, valia mais do que a moeda, tá? Que tu querias, pela qual tu querias trocar aquele bem. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As pessoas são complacentes até determinado ponto com essas liberalidades, tá? Do governo para com a moeda. Mas a moeda, assim, não aceita todo o desaforo do mundo. Chega a um ponto, Não, sem dúvida. chega a um ponto que as pessoas passam a contratar em sacos de soja. As pessoas passam, mesmo proibido... Não, na realidade, o que tu está dizendo é o seguinte: a moeda ela foi inventada para substituir o escambo. A partir que tu destrói a moeda, tu volta ao estado anterior, quer dizer, tu vai fazer escambo de novo, né? Exatamente. Eu prefiro trocar um bem por outro do que ter o uso da moeda como intermediário, né? Isso sem dúvida. Porque a perda do poder aquisitivo é real, é concreta, é imediata e é inexorável, né? A partir do momento em que o governo expande monetariamente. Por sinal, se a gente analisar os dados do Banco Central, a expansão monetária no Brasil está na casa aí de quase 30%, né? No último ano. Eu acho que foi mais. Eu acho que em 2020 foi mais que isso. Eu não tenho o número de cabeça, mas eu acho que foi mais que 30%. Eu vi que os meios de pagamento dos últimos 12 meses giraram em torno de 31%, né? No M1 e Mas M2. qual o conceito? M1, M2? Qual? M1 e M2. Tá. M1 um pouco mais, M2 um pouco menos. Tá. E isso se reflete diretamente no IGPM, né? Sim. E não no IPCA. Sim. E também não na taxa de juros. Perfeito. Tanto assim, já que falasse em índices de medição de inflação, o IGPM, no ano de 2020, chegou a 27%. Tá? É um bocado. É um bocado para quem diz que nós estamos com uma moeda estável. Estável. Mas, Roberto, assim, pensando na nossa conversa, eu queria fazer uma provocação Claro. de algo que tu me cutucaste lá atrás, né? Que era falar aí de uma sociedade de economia mista, como nós vivemos, né? E socialismo e fascismo. Tá? Sim. Tem coisas bem interessantes, que é o seguinte: eu comentei ainda há pouco que das estatais, tá, de controle direto do governo federal, tá, são 46. Tá? Uhum. Olha que interessante. Dessas 46 estatais, tá, 25 delas foram constituídas durante o período militar. Ou seja, uma empresa a cada 18 meses. Tá? Ok? E vão assumir aqui que o governo militar, né, assim, tenha sido uma experiência mais à direita ou mais próxima do fascismo. Tá? Sim. Só para conceituar, por favor. Tá? Não quero entrar nessa polêmica. Bom, então nós temos uma empresa a cada 18 meses nesse período 64-95. Olha que interessante. Dessas 46 empresas, 25 foram constituídas no governo militar, 9 foram constituídas no período clepto-sindicalista.
que é o período PT. Né? Se a gente somar Lula, 4 empresas estatais, Dilma, 5 empresas estatais, foi criada uma empresa a cada 10 meses. Tá? Ou seja, existe uma proximidade muito grande da maneira como os militares, na época, viam a função do Estado, assim como os socialistas, sindicalistas, veem a função do Estado. Né? Ou seja, o Estado deve agir para fazer com que a empresa, com que a sociedade... O mercado. Ande. A sociedade se desenvolva. Exatamente. Isso é o nacional desenvolvimentismo, né? Exato. Tá? E aí, mesmo que digam que não existe essa proximidade toda, pelo menos neste campo, né, no campo do papel do Estado na sociedade, fascistas e socialistas pensam muito parecido. Sem dúvida. Isso porque a base ética de ambos é semelhante, né? É o coletivismo estatista. Quer dizer, o coletivismo que resulta necessariamente numa política estatista, né? Porque se tu acha que o indivíduo é um meio para satisfazer as necessidades da sociedade, obviamente tu vai precisar forçá-lo a agir de maneira a atender esse critério. Né? O governo estabelece o propósito da sociedade, diz como a sociedade deve se comportar para atingir esse objetivo, educa as crianças, estabelece leis que obrigam as pessoas a agir de uma determinada maneira, e isso tudo exige que haja um Estado forte, um Estado rigoroso, que vai controlar as ações dos indivíduos na sociedade para que esse propósito possa ser atingido. E aí, Roberto, a gente entra no seguinte, uma coisa é o propósito, né? Assim, de boas intenções. A intenção. Exatamente. Boas intenções, o inferno dizem que está cheio, né? Porque aí vem, se a gente olhar, entrar um pouco para entender quem são essas 714 empresas estatais nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, tem coisas que só não são engraçadíssimas porque eu, tu e todos nós pagamos um pedaço disso. Né? Então tem coisas... Não, mas tu pode contar aí a piada para a gente rir da gente mesmo. Né? Não, eu anotei, as piadas são várias. Tá? Assim, não tem quase... São muito poucos os estados que não tenham uma companhia, uma agência de desenvolvimento. Mesmo o Acre e o Piauí. Tá? Uhum. E onde é que está o desenvolvimento do Acre e do Piauí? Tá? Por exemplo, tá? E coisas que se conflitam. Por exemplo, em Alagoas, tu tens o Instituto de Desenvolvimento do Alagoas e o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento do Alagoas. São 2 entidades separadas, com presidente, funcionários, etc, etc. Tá? Aí tu tens a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. Eu não sabia que há qualquer tecnologia no Acre. E nada contra os acreanos, mas não é da natureza. Né? Eles não têm vantagem competitiva na área de tecnologia. Não tem o Vale do Silício lá, né? Longe disso. Por sinal, eu não conheço qual é a agência americana que apoiou o Bill Gates, ou Steve Jobs, ou esse pessoal aí que realmente inova e cria valor. Claro, a gente sabe que o Elon Musk, por exemplo, usa um pouco de dinheiro subsidiado do governo, né? Mas aqueles que realmente transformaram o mundo nisso que a gente está vendo, com menos pobreza, maior número de oportunidades para as pessoas, em todo o globo, foram aqueles caras que começaram numa garagem em casa, né? E, através da sua genialidade e do mercado de capitais livre, conseguiram os recursos necessários para fazer essa revolução digital que a gente vive hoje. Né? Sim.
Mas veja bem... Que no Brasil foi proibida, né, na década de 80, lembra? Sim, Isso sim. também põe na conta dos militares aí. Põe na conta dos militares e assim é motivo de alguns livros do Roberto Campos nas suas crônicas semanais no jornal sobre isso, né? Falando mal da reserva de mercado para a informática, né? Mas assim, outras coisas engraçadas, né? Se não Vamos fossem lá. tristes, porque por que existe a Companhia Baiana de Insulina? Tá? Ah, existe, olha só, existe a Universidade Estadual de Roraima e existe a Universidade Virtual de Roraima. Dois entes separados. Tá? E aqui em São Paulo, para não deixar barato, né, foi criada a Companhia Paulista de Parcerias. Então, eu subentendo que qualquer parceria que o Estado queira fazer tem que chamar esse intermediário aí para se meter. Cara, é uma loucura isso. É um nonsense. Né? Aí no Rio Grande do Sul, nós já tínhamos o DAER, né? Criado em 1937. Aí veio... eu vou dizer assim, aí veio um O novo DAER era o governo departamento autônomo de estradas de rodagem. O que de ele faz? Ele estradas faz de rodagem. estradas, ele cobra pedágio e tal. E aí, em 2012, um governador que não tinha mais nada para fazer criou a Empresa Gaúcha de Rodovias. Tá? Para administrar os pedágios. Exatamente. E as rodovias, né, que eram pedagiadas, na realidade. Exato, exato. E, aliás, o Rio Grande do Sul é pródigo nessas coisas. Né? Nós temos aí no Rio Grande do Sul um tal de escritório de desenvolvimento de projetos. É um consultor estatal. Claro que criado também pelo Tarso Genro. Né? E assim vamos. Né? E assim se sucede ao longo aí. Vale a pena a gente dar uma olhada, porque é triste, porque a gente vê que é muito dinheiro nosso de impostos jogado fora. Tá? Eu acho até isso barato, viu, André, se tu quer saber, porque é claro que o dinheiro dos impostos, que são retirados à força das pessoas, fazem com que as pessoas não tenham os recursos necessários que poderiam ter para fazer o seu investimento próprio, né? A sua inovação, o desenvolvimento da sua empresa, o seu negócio da sua vida, enfim, de alguma maneira. Mas o que é pior, no meu modo de entender, é que toda essa regulação, todas essas instituições estabelecidas à força pelo governo, elas, antes de qualquer outra coisa, elas impedem a sociedade de inovar, criar e produzir os valores necessários para o desenvolvimento. Quer dizer, a gente vê aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem uma agência que quer centralizar o desenvolvimento de inovações, o desenvolvimento empresarial, como tem no Estado, como tem no Brasil. Quer dizer, tudo precisa passar pelo governo. E como o governo não tem capacidade de análise, não tem capacidade decisória, não tem recursos intelectuais suficientes e não tem visão de mercado, né? O que acaba acontecendo? As pessoas acabam se sentindo desmotivadas. O risco de empreender passa a se tornar a certeza de que aquilo não vai dar certo, né? Então, perfeito. E aí as pessoas o custo disso é incalculável. Não, Isso, para mim, é incalculável. Interessante tu estar falando isso, Roberto, porque aí a gente entra numa outra seara que me parece boa da conversa, que é o seguinte: quanto disso inibe as pessoas de empreenderem, né, e resolvem fazer concurso público?
Né? Podia estar abrindo, tá bom, ele não é brilhante, então abre uma franquia, entendeu? Mas assim, não. São pessoas que estudaram, muitas vezes estudaram em universidades públicas, né? Pagas, então, com o dinheiro dos impostos, para ser funcionário público. Ele não só estudou com o meu dinheiro de imposto, como ele vai viver o resto da vida, tá? Do meu imposto. Né? Aham. E aí, Roberto, eu recomendo, tá? Recomendo um trabalho que eu peguei na internet por acaso, que se chama Relatório É. Agregado das Empresas Estatais Federais. Tá? É um relatório feito pelo Ministério da Economia, que, ao mesmo tempo que é chocante, tá? Ele mostra o desprezo com o pagador de impostos. Tá? E ali a gente vê, tem empresas, tá? Que 90% do passivo dela, 90% do passivo da empresa, tá? É reclamação trabalhista. Aham. Tá? Aham. E Não a porque ela soma... não pagou os salários, né? Não porque ela não pagou os salários. Não, eu não, isso eu não tenho, não aparece aqui, tá? Mas assim, não é mais, é muito mais de uma que a representatividade do passivo trabalhista no passivo total dessas empresas é imenso. Tá? Uhum. É normal, o ativo tem que ser igual ao passivo, é óbvio, isso é da contabilidade. Claro. Mas o passivo tem que compor de várias coisas. Os fornecedores, os impostos e funcionários. Agora, a rubrica de reclamatória trabalhista chegar a 90% é um escândalo. Tá? Sem dúvida. Eu não tenho esse número, eu gostaria de saber quanto que representa, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, tá? O passivo trabalhista numa CE, por exemplo, tá? Que eu acho que é escandaloso. Claro, sem dúvida. Até porque há interesses, né, para que isso aconteça, né? Uhum. Os advogados que lidam com isso intermediam essa fatura, né? Sem dúvida. Mas eu queria voltar ao que tu falaste, que eu acho muito importante, essa questão das agências reguladoras ou dessas entidades que procuram, que usam nomes fantasiosos como esse de promover o desenvolvimento, agências de desenvolvimento de inovação, etc., e voltar à nossa realidade aqui da pandemia. Né? A pandemia, para mim, ela não trouxe absolutamente nada de novo no que se refere à intervenção governamental que fez com que shopping centers, lojas, enfim, empresas de eventos, de turismo, parassem. Né? Uhum. Porque isso é o que o governo faz todos os dias, desde que eu me conheço por gente. Quer dizer, Sim. o governo ele sempre atuou como um dificultador, um obstáculo para a livre iniciativa. Tá? E é claro que a pandemia veio apenas mostrar, escancarar o poder que o governo tem para intervir nas ações dos indivíduos, né, para violar diretamente a nossa liberdade, o nosso direito à propriedade, o nosso direito à vida, o nosso direito de buscar a felicidade. Quer dizer, por motivos arbitrários, alguns justificados, outros não, essa intervenção ela se dá de uma maneira autoritária, para não dizer totalitária, como a gente viu em muitos casos, né, de pessoas sendo detidas simplesmente pelo fato de estarem paradas em algum lugar proibido, né? Que até Mas, então nunca havia sido. mas Então, Roberto, assim, essa exacerbação não é nada de novo, é apenas uma exacerbação, apenas é não, uma não, Roberto, evidencia. eu até escrevi um dia desses algo sobre isso,
que é, assim, algumas coisas estão acontecendo que nos levam mostra, de fato, qual é a natureza que está por trás daquele fenômeno. Né? Uhum. Isso que tu está dizendo, o Estado sempre foi intervencionista, só que ele era um pouquinho. Agora, com a proibição de tu não podes mais ir à praia, não pode caminhar, não tem que usar máscara, etc., etc., só mostra de uma forma mais explícita como ele já era. Ele não mudou a natureza do Estado, mudou a graduação da sua intervenção. Tá? Uhum. Da mesma forma, né, eu usei como exemplo, que está na moda, é um outro assunto, mas só vou comentar aqui, o tal da ESG, que é Environment, Social e Governança Corporativa nas empresas. Ou seja, que as empresas devem se preocupar não só em gerar lucro, mas com todo o seu entorno, toda a comunidade, enfim. Tá. Isso aqui, ó, que tu está falando, desculpa eu te interromper, mas eu acabei de ficar arrepiado, porque isso aqui me dá arrepios. É a tal da substituição do termo stockholders por stakeholders. Né? Isso, não, quando eu ouço essas duas palavras, eu tenho um faniquito. Mas, Roberto, isso está na moda. Se tu vais conversar com qualquer um do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, isso está na pauta do dia. Então, é o politicamente correto aplicado ao mercado, né? Ao empreendedorismo. Então, assim como essas intervenções brutais na vida dos indivíduos, em decorrência da pandemia, mostram o caráter intervencionista do Estado, tá? O que aconteceu a semana passada do presidente Bolsonaro demitir, tá, o presidente da Petrobras, tá, o CEO da Petrobras, e ele tem o direito de fazer isso, porque ele é o acionista, ele representa o principal acionista. Né? Mas nenhuma surpresa. Qual foi a motivação? Porque o cara que lá estava mais preocupado em gerar resultados, que é o papel de uma empresa, quando o lado do Estado, do governo, bom, mas nós temos preocupações sociais. E aí mostra a natureza do conflito de interesses entre gerar lucros e atender a sociedade. Tá? E aí vale a pena relembrar aquele artigo do Milton Friedman, escrito em 1970, onde ele diz que o papel das empresas é gerar lucro. Tá? Todo o resto, preocupações sociais, preocupações ambientais, preocupações de gênero, etc., etc., são válidas, mas é dos acionistas. É o Roberto, como acionista da empresa X, recebeu dividendo. Se ele quiser gastar esse dinheiro comprando uma lancha nova ou investindo numa ONG de integração de gênero, o problema é dele, mas não é função da empresa. Eu não acho adequado usar a Petrobras neste caso, e eu te explico por quê. Porque numa empresa fica claro, numa empresa privada, fica claro o papel do investidor, fica claro quem é o consumidor, né? Fica claro quem são os stakeholders, né? O governo que arrecada impostos, ou a prefeitura que recebe os benefícios do investimento, enfim, ou os funcionários que recebem o trabalho, pelo trabalho. Porque a Petrobras, por ser exatamente uma entidade híbrida, essas figuras não são muito claras. A partir do momento em que seu governo é o maior acionista e seu governo representa a sociedade, tá? Então há um círculo vicioso. Perfeito. Né, que se estabelece. Tu não sabe. Eu concordo contigo. O que eu quis foi mostrar, tá, numa situação limite, tá,
como aflora a questão do conflito de interesses. Entendeu? Claro. Tu não pode ter dois chapéus. Né? Sem tu não dúvida. pode servir Sem a dúvida. dois senhores. Né? E vamos lá, o que a gente sempre discutiu é que o papel social da empresa é dar lucro para os acionistas, através da satisfação dos consumidores, preferencialmente em um regime de livre mercado. Sim, né, que torna essa relação moral. Né? E antes, Roberto, que nos interpretem mal, isso não quer dizer que questões ambientais não devam ser seguidas. Sim, a empresa tem que operar dentro das normas que a sociedade estabeleceu. Não pode poluir, não pode discriminar por gênero, por raça, enfim. Mas isso já existe, isso está previsto na lei, isso é da Constituição. E das regulações associadas à abertura e manutenção daquela empresa aberta. Tá? Agora, ir além significa que o dono, ou os vários donos de uma SA, tá, tem menos importância do que se preocupar com o patrocínio da festa Nossa Senhora dos Navegantes, só para dar um exemplo, já que nós estamos em fevereiro em Porto Alegre. Sem dúvida. Dizendo de outra maneira, mesmo com todo esse regramento coercitivo que visa proteger o meio ambiente e as relações trabalhistas, o direito do consumidor, né, falso direito do consumidor, depois eu posso até explicar por que é falso, mesmo apesar de tudo isso, o fim da empresa ainda é dar lucro para o seu acionista. Sem dúvida. Né? Não pode se ver isso como um conflito com relação aos interesses da sociedade. Quem quer tirar proveito de uma determinada empresa deve investir nela, então, né? Ou deve fazer uma transação com ela como consumidor ou como trabalhador, enfim. Mas não querer ditar através da coerção como essa empresa vai se comportar. Perfeito. Isso aí. Agora me diz uma coisa, deixa eu ver, a gente está conversando há quanto tempo, hein? 1h15. 1h15. Então, para a gente encaminhar aí os últimos 15 minutos, eu costumo dizer que nós temos, a rigor, 3 sistemas sociais a regular em uma determinada sociedade, tá? É o capitalismo, o fascismo e o comunismo, tá? Sendo que o comunismo e o fascismo, pela sua natureza e pela forma com a qual funcionam, eles podem ser também caracterizados como sistemas socialistas, né? Porque existe a primazia do Estado sobre o indivíduo, né, sobre o mercado como um sistema de ordem espontânea que só no capitalismo acontece. Né? Então, vamos tentar enquadrar o Brasil dentro desses 3. Se tu tiver alguma discordância com relação a essa descrição, coloca a tua ideia, mas de um modo geral, vamos tentar enquadrar o Brasil dentro desse aspecto. O Brasil se enquadra, de alguma maneira, no sistema capitalista? O que é o sistema capitalista? Para mim, é aquele sistema no qual a sociedade ela estabelece uma defesa absoluta da livre iniciativa, da propriedade privada, do Estado de Direito, baseado em leis objetivas, que defendem os direitos individuais das pessoas, direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade, e esses pilares resultam numa coisa chamada livre mercado, que é um processo, né, no qual essas pessoas, protegidas dessa maneira, interagem livremente entre si para buscarem satisfazer os seus propósitos, realizarem os seus objetivos para alcançarem a desejada felicidade. Isso é capitalismo. Fascismo seria
quando o governo regula e taxa de tal maneira as empresas, sem deter o poder de mando, sem ser o proprietário, né, dos bens de produção, de maneira que ele possa direcionar a ação empresarial para o seu objetivo macro. Vamos usar o macro aí para fazer essa relação entre fascismo e macroeconomia, uma visão macroeconômica da sociedade. E o terceiro seria o comunismo, onde o Estado detém a propriedade de todos os bens de produção, onde os indivíduos trabalham para o Estado e consomem somente aquilo que o Estado produz, ou consomem no mercado negro, né? Então, como é que tu enquadra o Brasil nesses três? O Brasil também é híbrido, ele é comunista, ele é fascista ou ele é capitalista? Faz o teu desenho. Roberto, assim, primeiro, eu tenho grande dificuldade de fazer análises macro. Tá? Dito isso, assim, se é para chutar, eu acho que nós estamos muito mais por uma sociedade socialista do que qualquer outra coisa. Mas se fosse possível, tá, fragmentar o Brasil, eu acho que nós temos em pedaços do Brasil cada uma dessas coisas, né? E aí eu colocaria, até para ilustrar e, de certa forma, ser um pouco cômico, eu poria que nós teríamos uma quarta sociedade, tipo de sociedade, tá? Que o embrião dela, e espero que isso não cresça para o resto do Brasil, existe hoje no Rio de Janeiro, tá? Que é uma sociedade completamente anárquica, tá? Onde tu tem Estado, tu tem milícias, tu tem donos de morro das drogas, ninguém obedece ninguém. Não tem lei. Não tem lei propriamente. Não, tem lei, mas a lei não vale ou vale em determinados locais. Né? Um exemplo típico, tá? Eu passei alguns dias aí de carnaval e me contaram algumas coisas, vi algumas coisas interessantes, assim. Tipo, um funcionário da prefeitura que vem te vender o talonário de estacionamento na rua, né, de vaga, que custa R$ 2 2 horas. Mas ele diz para ti, funcionário da prefeitura, me deixa 10 que eu não preencho a hora de saída e está tudo bem. Um exemplo. Tá? Outro exemplo era uma avenida vai e vem, tá? Um lado engarrafado, simplesmente algumas pessoas saíram e andaram assim, não foi na contramão. Quarteirão, na contramão, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Então, assim, é um exemplo perfeito e eu recomendo que as pessoas vão ao Rio para ver isso, porque nós já temos uma sociedade anárquica e crescente no Brasil que foge desses 3 paradigmas societários que tu mencionaste. Tá? Sem dúvida alguma, a tua intervenção, lembrando que existe a anarquia, justifica 100% o meu convite para a gente conversar, né? Quer dizer, tem que escolher muito bem o cara com quem tu vai conversar para que ele possa realmente dizer o que tem que ser dito, né? E é o que tu fazes. Por isso que eu tenho uma amizade muito grande contigo e fico super lisonjeado quando tu aceita vir participar aqui dessa conversa, né? E as pessoas, eu espero que estejam gostando disso. Para concluir, e eu queria também ouvir de ti isso, quando eu falo em lei, tá? E é bom que a gente recupere determinados conceitos, eu não falo em lei no sentido de uma ordem, de uma norma
de uma instrução dada pelo governo sem pré-requisitos básicos, né? Uma lei objetiva, ela necessariamente ela teria que ter uma série de características, de componentes, para que ela possa receber o nome de lei com L maiúsculo, né? Quer dizer, o que a gente tem no Brasil é tudo menos leis. Leis propriamente, que defendem os nossos direitos individuais, que se baseiam na realidade objetiva, que sejam prospectivas, universais. Universais, então, lei universal no Brasil não existe, né? Ou ela não é aplicada, ou ela abre uma série de privilégios para cidadãos de primeira classe, né? O resto seria de classes inferiores, né? Então, realmente, eu acho que nós não vivemos, eu vou te dizer isso, e pensando melhor, eu já escrevi sobre isso, e eu queria repetir aqui, eu acho que nós não vivemos uma anarquia no Rio de Janeiro, nós vivemos uma anarquia no Brasil, Perfeito. porque o Estado brasileiro, ele não é o Estado como a gente gostaria que fosse, ideal, né? Que cumpra o seu papel que nós esperamos dele. Por que nós outorgamos o poder e o monopólio do uso da força para o Estado? Para que ele nos proteja. É só para isso. Tá certo? Então, quando o governo age como uma máfia, né, nós não temos governo. Logo, nós vivemos na anarquia. Não, perfeito. Eu só fiz essa distinção porque uma coisa é o que acontece hoje no Rio de Janeiro e outra, só para exemplificar, é o que existe, por exemplo, em 13 Ilhas, Santa Catarina. Assim, só para dar um exemplo, tem várias cidades no nosso interior do Brasil inteiro, onde tu vês uma sociedade organizada, né? Tu vê respeito, não à lei que está escrita, mas ao bom senso, ao que é moral. Ao que é moral. Exatamente, exatamente. Tá? E aí, Roberto, antes de mais nada, eu te agradeço muitíssimo o convite, tá? E faço, já que tu falaste em lei, eu não sou da área, tenho muito pouco conhecimento jurídico, mas 2 livrinhos foram muito importantes para entender qual é o correto entendimento do que é lei. Né? E nem vou falar aqui de anglo-saxões, porque tem uma outra tradição, mas é a lei do Frederic Bastiat, francês, que é um francês, e outro que foi o primeiro livro que eu ajudei a traduzir quando estava aí na presidência do IE, que é A Liberdade e a Lei, do Bruno Leone, um italiano excelente, excelente para entender a concepção de lei e como ela deveria atingir de forma igual a todos. E certamente elas são bem diferentes da concepção de lei que nós temos, por exemplo, no STJ, no Congresso Nacional, no Executivo, enfim, quer dizer, no governo, né? Exatamente. Eu estou te gozando. É óbvio isso. Então tá, André, eu acho que o nosso papel aqui de esclarecimento de determinados assuntos foi cumprido. Isso vai ficar para a posteridade e espero que as pessoas se inspirem na nossa conversa e pensem um pouco melhor a respeito das coisas da nossa realidade e que a gente consiga mudar o futuro utilizando isso que a gente está fazendo aqui agora no presente. Roberto, tá bom? Muito obrigado pela paciência de quem entrou para me ouvir e ao Roberto. A minha paciência comigo é mais difícil. Obrigado. Um abraço. Abraço.